Loki é o gigante mais poderoso de todo o mundo de One Piece, tão forte quanto os Yonkous, e atualmente ele está acorrentado, porém ele está prestes a ser solto, com seu poder total e sua fruta lendária sendo despertada no mundo. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. No capítulo 1151, após Loki ver o imenso haki de Mu devastando Elbaf, ele pede para ser solto, já que Luffy e os outros com certeza precisarão de sua ajuda, e ele realmente será liberto, porém não será agora. E para entendermos exatamente o momento em que Loki será liberto, que não está longe, primeiro precisamos entender o mal entendido do porquê ele está preso. Loki foi acusado de tirar a vida de seu próprio pai, o rei de Elbaf, e o que o fez se tornar ainda mais culpado foi sua fama de gigante maligno, mas a verdade é que isso nunca aconteceu, e toda a história gira em torno de uma mulher, mais especificamente, uma mulher mais velha. No capítulo 1141, Jarou revela que o seu tipo de mulher são as mulheres mais velhas, e isso seria uma informação completamente inútil, se não fosse por um único detalhe. O título do capítulo 1141 se chama exatamente Uma Mulher Mais Velha. E tudo isso, na verdade, está ligado ao enredo mais importante de Elbaf, ao Rei Harald, ao Loki, aos gigantes Jarou e Jorou e ao reino de Elbaf. E esta mulher mais velha é justamente a Madre Carmel. O objetivo do Rei Harald em Elbaf era reformar o país para acabar com a cultura de guerra dos gigantes e criar um reino de paz. Mas com esta política, o rei fez inimigos, os guerreiros militares a favor da guerra, os anciãos de Elbaf, que por durante 300 anos viveram essa cultura de batalhas. Esses são os guerreiros Jarou e Jorou. Isso é provado quando Ripley fala para o Chapéu de Palha que o Rei Harald disse que ao invés de guerras, que ele quer comercializar com os outros países, e que ele fez isso mesmo indo contra e enfrentando as tradições dos anciãos da vila. E sabemos que esses anciãos são exatamente Jarou e Jorou, os dois gigantes mais velhos que são respeitados por todos os outros gigantes, e que desde o seu nascimento eles cresceram nessa tradição de batalhas, também sendo no passado os capitães dos piratas gigantes guerreiros. Ou seja, eles não aceitariam uma mudança tão radical no seu país, uma mudança de suas tradições que muitas vezes eles arriscaram a vida para manter, e fizeram isso por 300 anos. Seu orgulho como guerreiro os impedia de aceitar que Elbaf se tornasse uma ilha com gigantes fracos, que tentam conversar ao invés de resolver em um duelo. E por isso eles se tornaram um obstáculo para o Rei Harald, até porque todos respeitam Jarou e Jorou, e isso poderia impedir seus planos. Parece muito improvável que a ideia de paz tenha vindo diretamente do Rei Harald, até porque ele era um gigante ancestral que cresceu na cultura da guerra, então algo tem que ter o feito mudar. E tudo isso nos liga diretamente à Madre Carmel, que trabalhou há 100 anos para o governo mundial e cujo objetivo era se infiltrar em Elbaf para abrir suas fronteiras com a sua frase: é melhor favorecer o comércio do que a guerra. Uma frase que, como ouvimos de Ripley, foi a mesma frase reproduzida pelo Rei Harald, mas na verdade, desde o início, quem havia pronunciado esta frase muito antes foi a Madre Carmel. E isso foi mostrado no capítulo 866. Como Carmel disse, devemos priorizar o comércio ao invés da guerra, e que tudo bem ter isso em mente, mas nunca se esqueça que nós somos guerreiros. Essa simples frase dita por Jarou em contexto com tudo que eu já falei, constrói toda a narrativa de Elbaf. Carmel, que trabalhava para o governo, tinha o objetivo de abrir as fronteiras de Elbaf para que os gigantes se aliassem ao governo e pudessem ser seus soldados, dando assim o poder dos terríveis gigantes nas mãos do governo mundial.
Esse era seu plano desde o início, e com seu disfarce de boa mulher que acolhia os órfãos, ela enganou o país inteiro, inclusive o próprio rei Harold, o contaminando com suas ideias e o fazendo repetir as suas mesmas palavras: comércio ao invés de guerra, alianças ao invés de batalhas. Porém, mesmo o rei passando a pensar assim, ainda havia um problema: Jarul e Jorul, que não aceitavam acabar com a tradição de Elbaf, e foi aí que a segunda parte do plano de Carmel entrou em ação: acabar com os dois gigantes e fazer com que eles cedam, e a forma mais fácil de fazer um homem baixar sua guarda é exatamente o deixar apaixonado, e foi exatamente isso que Carmel fez com Jarul. E Gaban e Ripley é a prova de que isso pode ser possível. Gaban, mesmo sendo humano, se casou com Ripley, uma gigante, e ele mesmo fala que isso não foi um bom negócio, porque só ele envelhece, enquanto Ripley continua praticamente igual, graças à sua longevidade de gigante. E quando levamos isso para Jarul e Carmel, apenas Carmel envelhecia, e em proporção de vida humana e gigante, ela era mais velha que Jarul, uma mulher mais velha. Ligando diretamente ao que ele disse de sua preferência de mulher e também ao título do capítulo 1141. E o que é impressionante é que tudo já estava escrito há 8 anos atrás, durante o flashback da Big Mom em Elbaf, durante os capítulos 866 e 867, podemos ver que Jarul já estava apaixonado pela Carmel. Quando Big Mom sai do controle e coloca fogo na vila de Elbaf, que, como já sabemos, é algo incrivelmente grave para os gigantes, já que é quase impossível apagar o fogo quando ele chega à árvore Adão, Jorul, vendo isso, não hesita em atacar Big Mom e não dá ouvidos à Madre Carmel. Ele então realmente vai para tirar a vida da pequena Big Mom, o que infelizmente foi algo que ele não deveria ter feito, porque foi Big Mom com sua força e seu descontrole que tirou sua vida. Mas quando Jarul estava prestes a vingar seu irmão de batalha Jorul ao atacar Big Mom já inconsciente no chão, quando ele estava prestes a limpar a honra de seu camarada e especialmente de todo o país de Elbaf, já que esta é a tradição de toda honra e orgulho de um guerreiro de 340 anos, Jarul simplesmente para quando Madre Carmel entra na frente, e então ele a escuta, poupando aquela que matou seu irmão com quem ele lutou durante 300 anos juntos. E então, chorando, Jarul vai embora. Naquele momento, isso nada mais é do que o Oda nos mostrando que a Madre Carmel havia ganhado, que o governo mundial tinha vencido e que os guerreiros haviam perdido. Com o rei ao seu lado para implementar a paz e fazer os gigantes negociarem com outros países, inclusive com o próprio governo, com Jorul agora morto e Jarul completamente apaixonado, não conseguindo ir contra seus pedidos, Carmel havia vencido. Não havia mais inimigos. Os dois anciãos não eram mais um problema e nem um obstáculo para a nova implementação em Elbaf. E assim, a mudança no país dos guerreiros começou. Com isso, os planos de Harold de mudar Elbaf começaram e foi construída a Biblioteca da Coruja, a escola e até mesmo foi ensinado à nova geração de crianças gigantes que guerra é perigoso e nenhuma delas foi treinada a lutar. O país estava se encaminhando para o caminho que o governo mundial queria e logo em alguns anos os Cavaleiros Sagrados seriam mandados até o local para recrutar as crianças e pegar o poder dos gigantes, que como Shamrock mesmo disse, os gigantes dominaram o novo mundo por séculos. E esse poder estava quase caindo nas mãos do governo mundial. Vemos pela fala de Somers que Harold não fez o seu trabalho e até mesmo Imu menciona isso, dizendo que se Harold tivesse cumprido sua missão, toda Elbaf já estaria sob o seu domínio, o que mostra que o rei Harold realmente estava aliado ao governo e a pessoa que fazia a comunicação entre o rei e o governo era justamente a Carmel. Porém, eles não contavam com uma coisa, o nascimento daquele que mudaria tudo, o filho do rei Harold, Loki.
14 anos atrás, Loki entrou em conflito com seu pai, que de acordo com os gigantes, o seu motivo era roubar uma Akuma no Mi lendária, mas a história não foi bem assim. Nesse conflito, Loki matou dezenas de soldados do rei, e matou até mesmo o próprio rei Harald. Os únicos sobreviventes desta batalha foram Loki e o ancião Jarl, que acabou saindo com uma espada fincada no meio da testa, e é claro que a culpa disso também foi atribuída ao Loki, mas a verdade é que não foi Loki quem atacou Jarl, e muito menos ele quem foi o errado nessa história. Na verdade, isso é apenas a continuação do plano que a Madre Carmel começou há décadas atrás. Loki, como sendo o filho do rei, pode ter descoberto as conexões de seu pai com o governo mundial, percebendo que, na verdade, o fato de negociar era apenas para mandar gigantes para o governo. E com isso, ele confrontou seu pai. Jarl então foi atrás e por meio de Loki, ele descobriu toda a verdade, criando uma enorme batalha no castelo, onde o próprio rei Harald, na intenção de acabar novamente com a ameaça que apareceu, fez o que ninguém esperava. Com o Jarl sabendo a verdade e sendo um ancião respeitado por todos, ele era perigoso demais vivo, e por isso Harald o atacou, fincando sua espada na cabeça do gigante ancião, e forçando Loki a matar seu próprio pai descontrolado. E a prova disso foi deixado no próprio capítulo de apresentação do rei Harald. Como sabemos, Loki não usa uma espada, mas sim um martelo, então seria improvável que ele tenha atacado Jarl. Porém, o rei Harald, sim, ele usa. E o mais curioso é que de todas as espadas apresentadas no campo de batalha, a do rei Harald era a única idêntica à que está na cabeça do Jarl. Pelo seu retrato, podemos notar que é a mesma espada, ou seja, foi o próprio rei quem atacou o gigante ancião. É a espada do rei que está fincada em sua cabeça, e Loki teve que matá-lo quando ele perdeu o controle, como Loki mesmo disse para o seu irmão Hyrule: "Não me diga que você realmente pensa que eu queria matar meu pai." Tudo foi um mal entendido, e como Jarl teve seu cérebro perfurado, ele pode ter esquecido, e ao acordar no campo de batalha, vendo todo mundo dizer que foi Loki quem atacou os gigantes, e com suas memórias bagunçadas, se lembrando que Loki realmente estava naquela luta, sua dedução mais óbvia seria de que Loki também o teria atacado, fazendo com que toda a história tenha começado com uma única mulher e terminado com um único homem. No capítulo 1151, vemos a continuação da conversa de Loki com Hyrule, onde Hyrule o força a explicar o motivo de por que ele matou seu pai, e a resposta que o Loki dá para isso é que ele era seu pai também. Ou seja, Loki não queria fazer isso, ele foi obrigado, e pelo mal entendido, ele foi acorrentado e preso por ser perigoso demais. Mas a verdade é que Loki não é mau, ele apenas é incompreendido. Eu não duvido nada que todas as suas ações de brincadeiras no reino tenha sido para chamar a atenção de seu pai. Loki parecia respeitá-lo. Porém, por enquanto, Hyrule e os outros não sabem disso, e por isso eles não irão o libertar. Porém, indo para a batalha e lutando contra Imu, sem sombra de dúvidas, ele descobrirá que o rei estava tramando junto com o governo, e que foi Loki quem deu um fim a tudo isso. Talvez eles descubram pelos próprios Cavaleiros Sagrados ou pelo Imu, já que Sommers e Imu já mencionaram isso antes. E então, precisando da ajuda do gigante mais forte do mundo, eles voltarão e Loki finalmente será liberto. E assim, uma grande batalha acontecerá. Imu contra os dois deuses do sol do mundo de One Piece. E bom, galera, essa é a minha interpretação de tudo o que aconteceu por trás de Elbaf, de por que Loki está preso e por que Imu e Sommers estão tão desapontados com o Harald por ele ter falhado em uma suposta missão. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo como esse. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!